para bolsas. E ele não sabe jogar futebol, nada disso, mas ele estava no time, tinha uma bolsa lá assim, bem pequenininha. E o capitão do time já está há 3 anos lá. E aí ele foi fazer uma nova entrevista para bolsas. Resultado, ele chegou lá e você vem fazer entrevista, o que você pode oferecer para a universidade, né? Aí ele falou, olha, o que você já fez na igreja, o que você faz? Ele falou, olha, eu participei do evangelismo com o professor Livelto, a gente tinha feito o evangelismo, eles participavam junto comigo. Eu participei do projeto Galileia, começou a contar o que era, acabou. Ganhou 50% de bolsa. E hoje, 1 ano depois, ele foi contratado pela escola para visitar outros colégios ao redor aqui do nosso Brasil. E aí ele visita, ele vem de lá para cá, para o Brasil, com tudo pago pela universidade, para fazer propaganda lá do colégio. Acabou o ano. Sabe o que aconteceu? Ele falou assim, professor, ligou para mim de lá. Estou querendo ser missionário na África, Malawi. O que você acha? Eu falei assim para ele, vai embora, vai ser missionário. O que eu vou falar para ele? Irmãos, eles têm jovens que eles mandam para muitos lugares do mundo. Eles têm lá um mapa mundi, onde eles colocam o ponto da universidade e esticam com um fio dourado até onde eles já mandaram pessoas para serem missionárias. Que legal, né? Fica o desafio para você, João. Fica o desafio para você. Felipe, fica o desafio para você. Aí o desafio. Começar a ser missionário. Um pouco aqui, perto de você, e mais, e mais, e mais, e até onde Deus te mandar. Este, para mim, todos os que eu já vi, esses resolveram não serem picolés de chuchu. Mas o tema de hoje não é esse. Eu já podia parar aqui, acabou o sermão, faço o apelo, quem quer ser missionário, todo mundo responde, e acabou o sermão aqui. Pensamento de hoje, perdão, texto-chave de hoje, vai nos falar sobre pensamento. Pensamento. Ele pensou diferente. Pode voltar, volta. Isso. Ele pensou diferente. E eu quero que você me acompanhe a entender aquilo que nos faz pensar diferente. Pegue tua Bíblia e vá comigo a Isaías. E você vai descobrir aquilo que Deus pensa e aquilo que nós pensamos. É simples. E você vai a Isaías capítulo 55. Isaías 55. Ali diz assim, no verso 6. Isaías 55, verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos, diz Deus, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Irmãos, Deus está dizendo o quê? Que Ele tem pensamentos. E Ele está dizendo mais, que os pensamentos dele, você já tem pensamento, você sabe disso. Agora veja, Deus também tem. E os pensamentos que Deus tem são diferentes dos seus. Em outras palavras, você toma decisões com base nos pensamentos. Sua razão. Você decide vir para a igreja por uma razão. Você decide sair da igreja por uma razão, o seu pensamento. Você raciocinou aquilo. E de repente, a Bíblia vem e fala o seguinte: os meus pensamentos não são os seus. De vez em quando você escolhe vir para a igreja e o pensamento não estava correto. Já pensou algo assim? Você escolheu vir por causa de algo errado. E daí você veio. E você quis sair, está errado também. Não é bom sair da igreja. A Bíblia fala, não deixe de ir à igreja. Não deixei de nos congregar. Deus tem pensamentos. E esses pensamentos, às vezes, não batem com o nosso. E para falar a verdade, na maioria do tempo, não batem. Como conhecer o pensamento de alguém? Como conhecer o pensamento de Deus? Bom, irmãos, isto vai ficar na eternidade. É difícil, a Bíblia já disse que é difícil e praticamente é impossível saber o pensamento de Deus. O jovem vem para a igreja e ele fica pensando assim, queria tanto arranjar uma namorada na igreja, mas está difícil. Senhor, tem uma menina ali, eu quero saber se o Senhor, o que o Senhor acha? O Senhor quer prova namorar essa menina? Qual o pensamento de Deus sobre isso? Senhor, falei ontem, a faculdade, ela escolheu uma faculdade. Qual o seu pensamento sobre isso? Como entender o pensamento de Deus? Irmãos, hoje a palavra-chave é esta, pensamento. Saber os pensamentos de Deus é de extrema importância. Quero te mostrar aqui um texto de Ellen White, que vem do Testemunhos Seletos, volume 3, página 30, página 24. Dá uma olhada nisso. Vi um anjo com balanças na mão.
pesando os pensamentos e interesses do povo de Deus, especialmente de quem? Os jovens. E aí diz o seguinte: no prato estavam os pensamentos, interesses que tendiam para o céu. No outro prato, perdi ali onde está, no outro achavam-se os que se inclinavam para a terra. E nessa balança era lançada toda a leitura de livros de histórias, pensamentos acerca do vestuário, e exibição, vaidade, orgulho, etc. Oh, que momento solene! Os anjos de Deus em pé, com balanças, pesando os pensamentos de seus professos filhos, aqueles que dizem estar mortos para o mundo e vivos para Deus. Pensamento pesa alguma coisa? Parece que não. Senão, quem mais pesa, quem é mais inteligente, talvez pesaria mais. E quanto mais pensasse, estudasse, entendesse, mais ficaria pesado. Só que vem o seguinte: o anjo estava pesando os pensamentos. Ele pesa os seus pensamentos. Ele pesa especialmente dos jovens. E o texto não termina, ele fala mais. O prato cheio dos pensamentos da terra, vaidade, orgulho, desceu rapidamente. Ou seja, aquele prato estava pesado, ele desceu. E não obstante, peso após peso, rolou do prato, encheu e transbordou. O que continha os pensamentos, interesses que se voltavam para o céu, subiu ligeiro, enquanto o outro descia. E quão leve estava ele. Posso relatar isso pelo que vi, mas nunca poderei dar a impressão solene e vívida, gravada em minha mente, ao ver o anjo com a balança pesando os pensamentos e interesses do povo de Deus. Disse o anjo: podem esses entrar no céu? Não, nunca. Diga-lhes que a esperança que agora possuem é vã, e a menos que se arrependam depressa e obtenham a salvação, não de perecer. Pensamentos. O que você pensa torna você igual ao mundo ou um extraterrestre para o mundo. E o tema do título do sermão de hoje é ET. Aquilo que você pensa como cristão faz com que você seja diferente do mundo. E a partir do seu pensamento, você muda quem você é. Tudo que você pensa, em algum momento transparece, em algum momento vai aparecer, vai ser externalizado. Veja, quero mostrar para você aqui. O pensamento ele transforma o nosso exterior, né? Veja essa moça aqui. Você já viu essa foto antes? Conhece essa moça? O nome dela é Camille. E ela viveu lá pelos anos 20. Eu uma vez entrei no shopping em Iguatemi, em Campinas, e tinha tudo do tempo da moda. E eu fui entrar para ver, eu achei curioso aquilo e fui entrando. E eu vi um espartilho. Meus irmãos, aquilo era minúsculo. E o tanto que ele podia espremer uma moça assim, era absurdo. E eu fico imaginando o quanto que essas moças sofriam no espartilho, né? Imagina a mulher pegava aqui assim, colocava aquilo, vai amarrar, e aquilo vai apertando. Eu não vou perguntar se alguém aqui já usou espartilho e tal, porque isso significaria que você era lá daquela época. Em segundo lugar, se eu perguntasse, sabe, vai ficar muito indelicado isso aqui. Mas eu quero falar para você o seguinte: minhas irmãs fizeram autópsias em mulheres daquela época, descobriram o seguinte, descobriram que alguns órgãos delas estavam assim, dilacerados. Imagina quando você pega uma bexiga e aperta a bexiga bem pelo meio assim, ela se expande de um lado e do outro, e no meio ela fica quase que cortada, o órgão estava assim. Imagina se isso aqui é algo normal. Tem alguém que tem a cintura desse jeito? Elas desejavam isso na época, porque lá dentro do seu pensamento, de acordo com a moda da época, dizia o seguinte: isso é bonito, isso é certo, é assim que você tem que ser. E se você não for assim, você não será uma mulher desejada, bonita, uma mulher que conquiste as pessoas por aí. E há pessoas que até cirurgia plástica fazem para conseguir ficar parecida com isso. Percebeu? O pensamento modifica o seu exterior. Sabe o que a Ellen White diz sobre a moda? Ela diz o seguinte: nós não podemos ser os primeiros a adotar a moda. Nem toda moda é boa, vocês vão te convir comigo. Mas tem moda que não tem problema. E ela diz assim: tome cuidado, você não deve ser o primeiro a abandonar essa moda e já pegar outra. Tome cuidado. Não tem problema fazer parte da moda, porque se eu venho aqui como pastor pregar para uma igreja como esta, para pessoas do nível intelectual que vocês têm, para pessoas que se vestem tão bem como vocês se vestem, e eu venho vestido aqui de um jeito que lá do passado, né? Tipo túnel do tempo, você entendeu? Vocês vão olhar para mim e falar assim, né? Imagina se eu viesse com terno, bom, vou citar os ternos, mas você tem na sua casa também, né? Aquele terno que meu pai se casou com aquela boca de sino, calça xadrez e coisa e tal. Então pode ser que você tenha desse, guarde, a moda vai voltar em algum momento, tá bom? Guarde, porque a moda volta.
Não desperdice, não jogue fora. Guarde